Hoje é a nossa última aula do mês de junho. A gente vai parar durante o mês de julho. Retornamos em agosto. Ainda assim no curso 1, vamos ver até quando que isso vai. E vamos continuar falando de normalização hoje de forma um pouco mais sistemática do que a gente já viu até agora. Vou recapitular um pouco o que foi feito desde que a gente começou a falar do aparecimento de divergências. A gente identificou as divergências, vimos que essas divergências aparecem devido ao mau comportamento de uma integral no regime ultravioleta. A gente aprendeu uma forma sistemática de fazer isso, via contagem de potência, identificar quais são os gráficos potencialmente problemáticos. Isso daí também abriu uma porta para o critério de renormalizabilidade, de acordo com a contagem de potência. Não é a palavra final na renormalização, mas é um indicativo de conseguir uma teoria renormalizada, um indicativo importante. A gente aprendeu a parametrizar as divergências, seja via cutoff, aquele chamado hard cutoff, que você simplesmente corta os momentos assim de uma certa hiperesfera no espaço de Fourier. Isso pode ser feito por outros métodos, tem método de Pauli-Villers, método de Dries 99, configuração dimensional. A configuração dimensional é o que é o método mais utilizado, mais versátil, que se aplica de forma bastante... se adapta bem às teorias de calibre. Em contrapartida, por exemplo, o método de cutoff não, que gera problemas quando você vai fazer a renormalização de uma teoria de calibre. O método de regularização é um método bom para isso. Antes disso, a gente já tinha visto um pouco sobre como cancelar as divergências pela adição de algum contratermo. Só que a gente não viu isso de forma muito sistemática ainda. Eu parti de uma lagrangiana, lá no F4, calculei mais ou menos alguns gráficos, calculei de forma superficial alguns gráficos. Com isso daí, aí eu peguei e mostrei, ok, isso daqui que deu um resultado divergente, mas se a gente faz parte dessa lagrangiana mais alguma coisa. Essa alguma coisa que a gente chamou de lagrangiana de contratermo. A gente viu que essa alguma coisa a mais cancelava a divergência dos gráficos de Feynman, a divergência das funções de 2 e 4 pontos com um loop. Okay? A gente fez essa discussão inicial. Mas seria interessante ver como fazer isso de forma mais sistemática. Hoje eu vou abordar basicamente dois métodos para lidar com essas divergências. O primeiro dele é o método de imposição de condições de renormalização. Depois a gente vai ver como tratar, impor condições de renormalização a fim de cancelar as divergências mandadas em função de 2 pontos. Depois a gente vai discutir um pouco sobre a renormalização via adição de contratermos. Okay? São dois métodos distintos, mas produzem resultados equivalentes. O segundo método de adição de contratermos eu diria que é o mais utilizado. Vamos discutir um pouco dos dois. Aprendendo a discutir, fazer tudo isso é um loop e indicar algumas coisas dos loops. Okay? Tem efeito que você não obtém a um loop. E vou fazer tudo isso no contexto do lambda F4 e no final pretendo indicar algumas coisas relacionadas à teoria lambda F3. Porque tem efeitos também que aparecem a 2 loops na teoria lambda F3, que são importantes em relação ao overlap de divergências, mas que só aparecem na teoria lambda F4 a 3 loops, por exemplo. Então é mais fácil olhar já para lambda F3. Então vamos começar a nossa discussão pela teoria lambda F4. Nossa boa e velha teoria lambda F4. Hoje eu estava discutindo um pouco com o Gerardo, estávamos conversando um pouco com o Alas,
E ele mencionou sobre o fato daqui no curso eu venho tentando fazer a coisa de forma geral possível, mas nessa parte de memorização não tem jeito. Aqui tem que olhar a teoria. O procedimento é esse mesmo, vamos pegar, adicionar contratermo, mas em geral cada teoria tem sua sutileza. Existem teorias, inclusive, que ainda não tem um esquema de renormalização para todas as ordens desenvolvido. Então a coisa você tem uma teoria, eventualmente você pode não ter um esquema de renormalização. Então a coisa é de teoria, modelo a modelo mesmo, não tem como fazer isso de forma geral. Okay? Embora esse esquema, essa filosofia genérica de adicionar uma grande de contratermos, espero que seja válida em qualquer caso. Bom, como eu mencionei, a gente vai seguir daqui em diante pelo método da regularização dimensional. Então, o primeiro ponto da nossa discussão, a renormalização da teoria lambda Φ4, consiste em colocar isso daqui numa lagrangiana D-dimensional. Ok? O princípio da lagrangiana é a mesma, mas tem uma pequena sutileza no que diz respeito à constante de acoplamento. Em 4 dimensões, a gente já fez essa análise dimensional. Em 4 dimensões, o campo tem dimensão de massa, esse parâmetro tem dimensão de massa e essa constante de acoplamento é adimensional. Então, ok? Ou seja, essa interação é descrita por um acoplamento adimensional. Ok? Em D dimensões, a gente não quer mudar a natureza dessa constante de acoplamento. A gente quer continuar mantendo a constante de acoplamento D-dimensional, a constante de acoplamento adimensional. O problema é que se você vai para D dimensões e considera essa lagrangiana em D dimensões, o campo não tem mais dimensão de massa, ok? Vai ter dimensão de massa D-2, se eu não me engano, D-2 sobre 2, se eu não me engano. Não tenho certeza, tem que, se alguém quiser, acho que é isso mesmo, D-2 sobre 2, a dimensão de massa no campo. Esse parâmetro continua com dimensão de massa, porque as derivadas continuam com dimensão de massa. D-2 sobre 2. Basicamente você fixa a dimensão de massa pelo termo cinético. Né? Porque o termo cinético não tem nenhum parâmetro. Você olha a dimensão da derivada não muda, porque Inverso de comprimento. o inverso de comprimento, é a dimensão de massa. Né? Então, basicamente esse objeto vai carregar a dimensão de massa do derivada quadrada, porque aqui você tem campo quadrado e derivada quadrada. Aqui você tem campo quadrado e parâmetro quadrado. Então, parâmetro quadrado tem que ter a mesma dimensão de massa do derivada quadrada. Então, esse parâmetro é um parâmetro de massa, que tem dimensão de massa. Ok? Mas aqui você vai ter um objeto que vai ter dimensão de massa 4 menos D. Né? Em D dimensões, esse objeto aqui passa a ser dimensional. Esse lambda. Ok? Bom, isso daqui é a nossa lagrangiana do lambda Φ4 em D igual a 4. Em D dimensões, como eu mencionei, para poder manter esse lambda como um parâmetro adimensional, a gente vai introduzir uma escala de massa, μ, arbitrária, que vai dar conta de manter o lambda como dimensão de massa. Com dimensão de massa zero, né? Adimensional. Dimensão de massa dimensional. Então, em dimensões, Você vai colocar um parâmetro então junto do lambda para poder anular esse 4 menos d e deixar ele adimensional, é isso? isso, exatamente. Em dimensões arbitrárias, vamos escrever
mesmo lagrangiano, pelo menos a parte cinética e a parte do termo de massa permanece inalterado. O campo agora tem dimensão de massa D menos 2 sobre 2. Menos parâmetro de acoplamento, uma certa escala de massa, 4 menos D, parâmetro de acoplamento, escala de massa, elevado a 4 menos D, 1 sobre 4 fatorial, φ a quarta. Ou seja, esse parâmetro lambda permanece adimensional e a dimensionalidade do objeto que está multiplicando φ a quarta fica por conta desse parâmetro, desse objeto com escala de massa, onde esse μ é um parâmetro com dimensão de massa, um parâmetro arbitrário com dimensão de massa. Um parâmetro que tem implicações muito profundas. Okay? É essa arbitrariedade que dá origem ao grupo de normalização. Okay? Esse objeto arbitrário só foi bem entendido com um grupo de renormalização. Ou seja, em D dimensões, essa é a lagrangiana que a gente vai considerar. Em D dimensões do vértice, tem que levar em conta esse parâmetro com dimensão de massa, arbitrário. Os propagadores não, os propagadores continuam da mesma forma. E vamos considerar então, vamos rever aqueles gráficos que são problemáticos numa teoria lambda φ4. Função de 2 pontos e a função de 4 pontos. Vamos começar com a função de 1 ponto, função de 2 pontos. Gráficos ao mundo, né? Gráficos problemáticos. Bom, nós temos o gráfico já amputando pernas estéreis. Correção útil da função de 2 pontos. Essencialmente, vai ser. Bom, a gente vai ter um fator de simetria que, se eu não me engano, é 3, ok? Que vem das diversas formas. Lá na hora que a gente tirou a regra de Feynman, a gente aprendeu a contar isso. Diversas formas de combinar o mesmo gráfico. Em termos de vértice, que é menos I lambda. Só que nesse caso o lambda vem acompanhado com 4 μ elevado a 4 menos D, dividido por 4 fatorial. Ok? E uma integral no loop I sobre K2 menos N2. Por que 4? Desculpa, eu errei. D e 2 que é D. Obrigado. Ok? Obrigado. Bom, K é o momento que está fluindo nessa linha de loop. Ok? A gente já viu como calcular isso daí. Passa para o espaço, passa fazer a rotação do Wick, passa para o espaço euclidiano. Nesse caso a gente não tem muita complicação, porque já cai numa daquelas integrais que já calculou na aula passada, inclusive, aquela classe com uma certa potência de K quadrado em cima, dividido por certa potência fora do quadro. E então esse caso não é problemático para calcular, eu não vou calcular. E
Até porque você tem agora como apoio o fato de já ter calculado, né, na última aula. Eu não calculei tudo, mas eu Tá indicado. indiquei algumas coisas. Essencialmente esse gráfico como um todo, já com os fatores de multiplicação aqui na frente, vai dar uma expressão da forma menos i lambda sobre 32 pi m2 4π m2 dividido por menos m2 2 menos d sobre 2 gama de 1 menos d sobre 2. Tá ok? Fazendo aquela parametrização epsilon igual a 4 menos d, a gente já discutiu na semana passada, e fazendo epsilon muito pequeno, esse gráfico ele se torna, já realizando todas as expansões necessárias e e lambda m2 dividido por 16 e 2 sobre epsilon mais, bom, eu vou denotar uma certa função que vai depender de m, vai depender de, nesse caso vai depender de m e vai depender de mi, tá ok? Depende de m e depende de mi e depende de lambda. Então vai ter um fator de lambda, vou colocar assim, lambda, um gráfico de ordem lambda, né? E uma função que depende de m e depende de mi, sendo que isso daqui é finito. E não interessa pra gente. Ok? Podem olhar em tabelas, mas o que interessa pra gente, como sempre, é o problema. É a parte divergente do gráfico. Ok? Embora isso aqui, a forma exata dessa função não seja do nosso interesse aqui, é importante observar que ela depende de mim. A parte divergente depende de um parâmetro arbitrário. A parte finita depende de um parâmetro arbitrário. Ou seja, aquilo que você vai calcular depende de um parâmetro arbitrário. Isso daí é um ponto desconcertante, né? Um ponto estranho. E que só foi bem compreendido com o grupo de normalização na década de 70. Okay? Foi aí que se compreendeu que esse parâmetro arbitrário ele realmente está aqui e que as suas quantidades associadas, as suas constantes de acoplamento não são tão constantes assim. São parâmetros que variam. Chamado running couple constant. São parâmetros que variam com essa escala de energia, com essa escala de massa. Ok? Isso daí é assunto mais pra frente. No curso 3. No curso 3, até lá para aprender isso direito. Não vou me arriscar a falar muita coisa mais aqui não, que senão fica feio. Mas isso é uma lição importante. E tem implicações muito interessantes. Bom, vou colocar um fator I também aqui, tá?
transferência. Esse objeto aqui, ele na verdade faz parte da expansão do gama 2, né? A função de 2 pontos. Gama 2, vamos lembrar que a função de 2 pontos. Gama 2 é igual. Bom, o primeiro termo que aparece aqui é o. A gente vai ter. Vamos colocar assim: I gama 2 é igual a P2 menos M2, tá ok? Mais I2 igual a P2 M2 mais. Deixa eu acertar o sinal aqui. Deixa eu tirar esse fator I aqui. Vamos colocar assim. I gama 2 é igual a I P2 mais M2 mais o gráfico. Ok? Mais uma correção em loop. Correção é um loop, né? Mais uma correção em loop, mais termos de ordem mais alta em lambda, de ordem mais alta na constante de acoplamento. Bom, substituindo esse resultado aqui de baixo, I gama 2 é igual a P2 menos M2, desculpa, gama 2 é igual a P2 menos M2, estou fatorando o I já, mais lambda M2 sobre 16 I2 epsilon mais o termo aqui lambda e essa função finita, né? Essa função de M e micro finita, ok? Isso daqui mais termos de ordem lambda 2. Tá ok? Bom, vamos só rearranjar um pouquinho os termos aqui. Isso daqui é igual a I. Desculpa. Gama 2 é igual a P2. Só destacando aqui que gama, esse gama, I gama 2 depende de P, a função de P, I gama 2 é uma função de P, e I gama 2 é uma função de P. Isso daqui é igual a P2 menos M. sem I. Aqui também. Obrigado. 1 menos lambda, lambda sobre 16 P2 epsilon mais essa função F mi vezes lambda mais termos de ordem lambda 2. A partir de agora eu vou começar a desprezar. Tá ok? Bom, vamos aplicar esse resultado é claramente divergente. Ele tem uma parte divergente que se manifesta quando esse parâmetro epsilon vai para zero, significa ir para 4 dimensões. Tá ok? E o que a gente vai fazer é o seguinte. Então, a gente não tem mais em dimensões, né? Não, a gente está em dimensões. Então, por que esse 4 se destacou? Não, ele vai ser divergente quando a gente for para 4 dimensões. Que é o epsilon ir para Que é zero. o epsilon ir para zero. Ok? Então, se eu tiver 5. Também. Calma, o quê? Se tiver em 5. Ah, tá falando D igual a 5, você está dizendo? Ah, Calma aí. mas D igual a D, né? Que é o que ele está. Não. Calma. Se você tiver em 5 dimensões, significa epsilon indo para menos 1. Isso daqui vai dar finito. Só que se você tivesse em 5 dimensões,
Essa parametrização, Seria 5 menos D. a expansão seria diferente. Você mudaria a expansão aqui. Então, bom, você pode definir epsilon como sendo 4 menos D. Mas ele não vai ser pequeno, Só né? que ele vai ser pequeno. Você faria a expansão em torno de 1, por exemplo, ou menos 1, né? Não, porque eu entendi. Ou você define epsilon como 5 Porque eu menos entendi D. que a gente estava partindo do princípio que eu estou em D dimensões. Eu Mas- estou trabalhando em cima de D dimensões. Isso. Eu não estou definindo como 4. Não, a gente não está definindo como 4. A gente saiu de 4 dimensões, só que como isso daqui é um processo de regularização, a gente está passando para D dimensões, para identificar a divergência. A gente quer o resultado em 4 dimensões. Entendi. Então no final a gente vai voltar para 4 dimensões. Entendi. Então quando a gente vai voltar para 4 dimensões, a gente já coloca perto de 4. Entendi. Tá. Entendeu? Se você mudasse isso, o que ele está dizendo é que você pode manter essa forma, mas o epsilon não é pequeno. É. Só que nessa coisa você usou que o epsilon A é pequeno em definição algum do lugar. epsilon é porque eu escolhi 4. Aqui nesse caso sim, eu poderia definir um epsilon igual a 5 menos D. Entendi. Para fazer a expansão, Depois da D minúsculo, por exemplo. Mas eu não tenho certeza se a expansão é essa. Talvez mude alguma coisa da expansão. Não, porque se o epsilon ser pequeno, só acontece quando o dzão está perto do que tiver na frente, né? Aí teria que ser dzão perto de dzinho, né? Mas quando a gente mexe com, por exemplo, Chern Simons, que é 3D, por exemplo, a gente, em vez de 4, a gente coloca 3. Coloca 3. Isso. Mas Você colocar 5 dimensões, no final das contas, não vai dar jogo, porque, quer dizer, você pode fazer, faz a expansão tudo, só que o lambda F4 não é renormalizável em 5 dimensões. Você vai ter problema na hora de fazer, colocar contratermo. Então, calcular mesmo o contratermo, eu acho que é bastante sensível à dimensão que você está. Nunca peguei para fazer essa conta em 5 dimensões, por exemplo, ou em dimensões arbitrárias. Porque você já sabe que não dá, né? Que não vai dar para Não renormalizar. dá e não sei nem se é possível calcular o contratermo, não sei muito bem como Entendi. é a dinâmica da conta em si. Mas por isso que o livro do Serebinsky mexe com o Φ3 em 6 dimensões. O pessoal costuma usar o Φ3 em 6 dimensões, porque o Φ3 ele é renormalizável em 6 dimensões, em 4 dimensões ele é super renormalizável, né? E o Φ3 é um bom exemplo porque ele tem esse problema das divergências, de overlap de divergências, já há 2 loops, enquanto esse problema só aparece em Φ4 em 3 loops. Então, por razões didáticas, o pessoal costuma usar o Φ3 em 6 dimensões. Então, nesse caso, a gente coloca y igual a 6 menos D. 6 menos D, exato. No livro do Das ele faz isso. Bom, então essa daqui é a estrutura do nosso gama 2, da nossa função 1PI, função de 2 pontos, 1PI, tá ok? A estrutura de divergência está bem explícita aqui. A gente vai considerar, a gente está descartando já termos de ordem mais alta, daí o nosso resultado é um loop, tá ok? Fica claro, isso daqui é o resultado é um loop. Aí a questão é, como é que a gente pode fazer com que isso se torne finito? Ok? Basicamente a gente tem P2 mais menos uma constante infinita. Ok? Digamos que o nosso resultado, vou colocar aqui, resultado renormalizado. Toda essa constante que aparece somando, vou chamar de uma constante M1. Menos uma certa constante M1. Estou escrevendo a mesma estrutura, só com uma constante M1, que é a nossa parâmetro de massa renormalizado. Indeterminado, só que esse parâmetro vai ser finito. Esse parâmetro finito. O M1 é o finito.
Tá. M1 é o Eu finito. vou esconder a divergência dentro dele. A gente vai esconder a divergência dentro desse cara. Esse cara vai ser divergente, Para compensar. de modo a compensar essa divergência, de tal forma que isso daqui seja o resultado finito. Tá. Beleza. Tá ok? Como que a gente faz isso? Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Sim. O nosso termo que diverge, Uhum. ele não depende do mi. Oi? O nosso termo que diverge ele não depende do mi. O termo que diverge não depende. Do mi. Nesse caso, não. Nesse caso, Nesse caso, mas tem casos que ele O função de 4 pontos vai depender. vai depender, né? Então, essa vai ser a nossa estrutura já renormalizada. Tá ok? E como a gente determina esse objeto? A gente impõe uma condição de renormalização. Ok? A ideia é a seguinte: esse objeto corresponde ao inverso do propagador. Certo? O propagador é 1 sobre gama 2, essencialmente. Esse daí é o operador de onda, né? O operador que está sendo chamado, a correção do operador de onda. Ok? Então esse objeto é o inverso do propagador. A gente sabe que a massa é um polo do propagador, que por sua vez corresponde a um zero dessa função. Então a gente impõe uma condição de renormalização do parâmetro de massa, que é a condição de que isso daqui, a momento zero, te dê a massa. Tá ok? Te dê a massa, a condição de renormalização. Mais ou menos só, né? Para poder ficar no meio. Isso, é, menos a massa. Condição de renormalização do parâmetro de massa. A condição de renormalização do parâmetro de massa vai ser essa daqui. Gama 2 de P igual a zero vai te dar menos M1. Ok, está consistente com isso daqui. A gente já está. Só botar em cima então para descobrir que é. Aí agora a gente bota isso em cima, determina M em função de M1. Tá ok? Só para dizer, esse M1 é finito, né? Esse é M1. Você conseguiu chegar nesse 1 através de colocar esse M normal que virou infinito, né? Isso. Então você O parâmetro original da sua Lagrangiana ele vai ser infinito. Então, assim, através de uma multiplicação de duas coisas infinitas, a gente quer chegar a uma coisa finita. Ah, mas calma, é porque aqui a boa é que a gente pode, por exemplo, se M2 tiver um epsilon, você já resolveu o problema, né? Porque o epsilon vai cancelar com o epsilon normalmente, porque aqui a gente não entendeu as coisas, o epsilon não entendeu a zero ainda. Não. Essa aqui é a boa, não é tipo infinito dividido por infinito ainda. Então a gente tem que fazer um L'Hopital antes, né? Vamos aplicar a condição de normalização aqui agora. Né? A gente aplica a condição de normalização ali. Gama 2. O cutoff e a mudança de dimensão é tipo L'Hopital, né? Aplicando a condição de normalização aqui, a gente obtém menos M2, 1 mais menos lambda sobre 16 I 2 epsilon mais lambda vezes M mi, tá ok?
isso daqui tem que ser igual a menos N1 quadrado. Ok? E agora com isso daqui a gente pode determinar M em função de N1. Note o seguinte, a gente pode trocar esse M aqui por M1, porque a correção vai ser de ordem lambda 2. Ok? Então isso daqui a gente pode reescrever dessa forma. Escrever M2, 1 menos lambda sobre 16 pi epsilon 2. Isso daqui igual. Calma, quem está ao quadrado é o π, não é? É o pi. Obrigado. Isso daqui é igual a M1 ao quadrado menos lambda f de N1. Aqui o sinal é trocado em algum lugar. Aqui sim, tem que ser trocado aqui. Obrigado. Tá ok? Não entendi por que pode botar M1 ali dentro. Basicamente você usaria Tá, entendi. M em função de M1 mais Aham, aqui dentro. Vai ter um Vai dar lambda uma coisa também. de ordem Tá. lambda 2. Valeu. Tá ok? Então isso daqui mais coisas de ordem lambda 2. Tá ok? Agora é só resolver essa equação aqui. Você basicamente divide por isso daqui. Esse termo, na hora que a gente dividir, o que vai entrar aqui basicamente vai ser o 1, porque isso daqui, a divisão disso vai dar, a gente vai expandir em série de potência de lambda. 1 sobre esse objeto entre parênteses vai dar 1 mais lambda sobre isso. Ok? Aqui vai aparecer a multiplicação, m igual a 1 mais lambda sobre 16 π2 epsilon m1 ao quadrado, mais, aqui seria isso vezes isso, esse cara já dá uma correção de ordem lambda 2, mais lambda vezes essa função aqui. Esse menos virou mais porque você está assumindo que o lambda é muito pequeno, né? Vai começar com Esse menos virou mais porque a gente está expandindo em lambda. o lambda é pequeno. Isso. Mas mesmo que depois a gente vai colocar então, Mesmo y, depois disso. y, A gente está fazendo a série de potência em lambda. A série de potência em lambda. Está ignorando tudo que vem da ordem de lambda 2. não, porque depois a gente vai mandar esse y para Sim, zero, sim, mas eu... sim. A gente está fazendo a série de potências na constante de acoplamento. Porque a gente vai mandar o epsilon para zero, vai dar uma divergência. Vai ser uma divergência de ordem lambda 2. Uma divergência que está lá, que a gente cuida dela na hora de olhar dois loops. Quando você vai tratar com os dois loops, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Bom, isso daqui mais correções, então, de ordem lambda 2. Tá ok? Isso daqui é o que a gente espera do resultado renormalizado. Vamos chamar isso daqui de um gama 2 renormalizado, digamos assim. Ok? Bom, tendo isso daqui, a gente pode substituir isso nessa expressão. Esse termo, na hora de multiplicar, esse parênteses aqui multiplicando por esse, vai cancelar a divergência. E sobra somente coisas finitas. Certo? Ou errado? Não entendi por que vai cancelar a divergência. Com calma. Vamos substituir isso ali naquele resultado agora. Agora, com essa renormalização da massa, a gente colocou o infinito dentro da massa, a gente pode escrever agora o gama 2. Gama 2 de P é igual a P2 menos. Aí você vai colocar aquela expressão todo no lugar Aí de eu vou M2. colocar aquela expressão todo no lugar de M2. Pode falar, Claro, M1. 1 mais lambda 16π2 epsilon 16π2 epsilon, fecha parênteses, mais, aí tem essa expressão, tem a frente aí, né, é 1 menos
Não, não tem. Lambda F. Ah, não, desculpa. Lambda F M1. Agora é lambda. Como eu já tinha colocado a chave errada. M1 Mi. Lambda 2 pode ignorar já, né? Sim. Porque tem que multiplicar agora pelo 1 menos lambda sobre 16 por 2 vai é. dar mais lambda F de M1 Mi. Pode trocar M1. Mas é isso que eu não entendi. É porque o M2 está sendo multiplicado por um fator 1 menos lambda dividido por 16 por 2 epsilon. Ah, porque eu esqueci. É esse. Ah, esqueci. Mais, vezes 1 menos lambda 16 por 2 6 pi 2 epsilon. Agora sim, mais lambda F em 1. Ok? Deixa eu pensar antes de falar. Esse último termo que você colocou é aquele que estava no quadro 3 ali, né? Isso. Que ali era M. Eu posso botar M1 também por imensamente pelo mesmo motivo, né? Já vem Tá. lambda 2. Mas aí eu botaria esse lambda F M1 duas vezes, porque você já substituiu lá em cima. Isso aqui vai cancelar. No quadrado. Ok? Esse aqui cancela. É. Não. Então eu achei estranho ele sumir, entendeu? Cancela. Cancela, Isso, porque a diferença aqui vai ser isso daqui vezes isso, vai dar de ordem lambda 2. Ah, tá. Entendi. Vai ficar 1 vezes isso, que vai cancelar com isso por causa do sinal menos. E agora ficou só esse termo vezes esse. É isso que eu não estou vendo. Esse termo é a estrutura da forma. 1 menos coisa, lambda. 1 mais. 1 menos coisa, lambda. 1 menos a mesma coisa, lambda. Certo? Isso daqui é igual a 1 menos bagulho ao quadrado. menos coisa, lambda 2. Só que a coisa também está ao quadrado, né? O que acontece é que lambda 2 para Lambda 2 já vai lá jogar pra fora. lambda Mas 2. aí fica estranho, porque tem embaixo do lambda 2 tem um epsilon 2 que a gente vai Não, mas é aquele argumento que eu falei para a rede. Tem uma divergência ali, mas aí é problema dos Você loops. está jogando para dois grupos. Tá, entendi. Não é que as divergências está tudo bem. Então eu falei, não vai sumir, mas. Não, é ordem falou, ordem vai vai sumir. constante acoplamento. Claro, você tem razão. Tá? Desculpa. Não, A técnica é jogar pro ordem branco. você vai jogando para a ordem Você vai assim. jogando. Entendi. E, bom, isso daqui então daria aquilo ali que a gente esperava, né? P2 menos M1. A gente não precisa, isso daqui foi parte do argumento. Né? No fundo, a gente estava querendo colocar uma condição de renormalização. A condição de renormalização é entender que aquele objeto no momento zero te dá uma massa. Né? Porque isso daqui vai ter essa estrutura, alguma coisa mais constante. E essa constante corresponde ao que a gente chama de massa. Corresponde ao polo do propagador. Por isso que é tão importante mostrar que uma teoria tem gap, né? Que chama massa. Porque essa teoria tem um prêmio de Mendeley para Young-Mills em filosofia de gap, né? Mass gap. Mas eu não sei se é isso. Eu não sei. Não sei muito bem a formulação. Eu já vi, já ouvi falar várias vezes, eu não sei tecnicamente o que é. Deve estar tentando resolver e não quer abrir o jogo. Tem gravando. Só Esse problema aí vale dinheiro. É. Vamos sobre o milênio. Me responde só uma coisa para efeito de nome, porque quando o Lael falou, eu ouvi aquilo, cheguei em casa e descobri que eu não lembrava. Quem é a renormalizada e quem é a BER? A M1 é renormalizada? Não, por enquanto a gente está falando do esquema de renormalização por condições de renormalização. Ainda não cabe falar de BER, BER, né? bom, até onde eu sei, essa nomenclatura entra no segundo esquema. Só as duas. Tá, beleza. Não vale usar aqui. Tá. Mas a BER, o parâmetro BER é o infinito. Carrega o infinito, né? Por isso eu estou Carrega o perguntando se é. Tá. Tem uma diferença também, acho que
dependendo do livro, você encontra isso na nomenclatura diferente. O Elael, por exemplo, ele adota a nomenclatura de que a sua Lagrangiana original carrega os parâmetros Baire, carrega os parâmetros renormalizados. Os parâmetros que são... Ah, então é isso mesmo, então eu entendi certo, tá? mas isso tem uma... Isso muda, Mas né? no fundo o parâmetro Baire carrega o infinito. Não, mas você já matou já qual era a minha dúvida, porque eu falei, pô, todo mundo fala que o M que aparece no Lagrangiano não é o M renormalizado, né? Isso aqui foi que é infinito e tudo mais, que não é o M que é medido. E eu fiz o contrário, eu falei, porra, não entendi. Não, mas tem essa... Ele que faz, é questão de convenção. No fundo o parâmetro renormalizado, né, é o parâmetro que, quer dizer, na verdade, o seu resultado no final das contas, né, por exemplo, se você calcular uma seção de choque, ela tem que ser escrita em termos dos parâmetros, que são os parâmetros físicos. Okay? Que são os parâmetros, que não necessariamente são os parâmetros, não são os parâmetros que entram na Lagrangiana. Né? De acordo com a discussão que estava nos né? Isso, de acordo com a discussão que temos. E o parâmetro físico vai ser o parâmetro da Lagrangiana mais alguma correção. Tudo essa equação de movimento que a gente tira da Lagrangiana para uma massa infinita. Mas a gente tem que engorda, da Lagrangiana engorda. Bom, de acordo com essa convenção nossa de Então, a nossa convenção, aquele M é uma letra e aquele lambda é uma letra, né? Bom, então, basicamente esse é o esquema de renormalização por condições de renormalização. Aqui a gente viu no caso de uma função de 2 pontos. Uma função de 4 pontos, que é a outra função problemática, vou deixar de forma um pouco mais esquematizada. Tá? Bom, função de 4 pontos. Função de 4 pontos, que essencialmente, bom, vocês vão lembrar aqui, é dada pelo o vértice trilevel mais a correção dos gráficos bombom. O livro do Ramon chama isso daqui de gráfico peixe. O Elael falou também, né, quando eu falei do bombom, ele falou que não era usual, que usual era peixe. Eu falei que os tempos mudaram. Esse aí é um peixe? Parece muito mais um bombom, né? Por que você é um peixe? Cara. Não, parece um peixe. Tinha tirado 2 pernas para virar peixe. Tem um gráfico aqui que ele chama de lagosta, cara. O cara gosta de frutos do mar, né? Ficou claro já. É um negócio de um sapo também. O primeiro é a estrela. Pera aí, deixa eu ver se eu acho. Gráfico estrela primeiro. O primeiro é gráfico estrela do mar. O cara gosta Tá de faltando a perna. Não, mas eu acho que é no livro do Pierre Ramon, tem um gráfico lagosta na história ali. Não sei onde que chegou a lagosta. É um negócio de um sapo. Basicamente são esses gráficos aqui, né? Bom, isso daqui aqui é até com ordem lambda 2 na constante de acoplamento, que é a ordem 2 da constante de acoplamento. Bom, isso daqui basicamente dá o vértice da Lagrangiana, então o vértice sobre partida. O segundo termo vai te dar vértice integral em uma dessas linhas, no momento de uma dessas linhas, propagador, a multiplicação do propagador das duas. E, bom, aí, cálculo da integral, a gente já esquematizou como que isso é feito, a gente já viu mais ou menos como que isso é feito, mas o que interessa no final do dia é o seguinte, que I vezes, vou colocar aqui, I vezes gama 4, que nesse caso vai depender vamos pensar aqui, se você tem uma linha com momento 1, 2, 3, 4, a princípio esse objeto pode depender desses 4 momentos, né? Dependendo satisfazendo a conservação de momentos, a conservação completa total de 4 momentos,
mas a princípio esse objeto depende de P1, P2, P3 e P4. Esse primeiro gráfico vai dar um termo do tipo lambda. Bom, seria lambda sobre 4, só que esse gráfico tem um fator de simetria de 4 fatorial também. Então, seria lambda sobre 4 fatorial e tem um fator de simetria 4 fatorial. Então vai ser lambda vezes mi elevado a 4 menos d, ok? Que no fundo é epsilon, né? Mi elevado a epsilon. Menos G não. Lambda 2 mi elevado a epsilon 32 pi2 6 sobre epsilon menos 32, né? Menos 3 gama, onde gama é aquela constante de Euler-Mascheroni, menos uma certa função f, que vai ter 3 entradas, tá? Ok? 3 argumentos. E eu vou preencher esses 3 argumentos de forma distinta para ela aparece aqui. De S, M, que vai depender daquele parâmetro arbitrário também. Uma função, a mesma função f, só que no primeiro argumento a gente usa t, aí no segundo m e mi, menos, vamos colocar aqui, menos f de u, m e mi. Tá ok? Isso daqui mais termos de ordem lambda 2. Esses Fs aí, são funções finitas. Ali é lambda só ou lambda ao quadrado? Você falou lambda Aqui é lambda 2. quadrado. São funções finitas, tá ok? Funcionalmente, todas têm a mesma cara. O que está entrando ali são variáveis de Mandelstam diferentes. Esse S, T e U são chamadas variáveis de Mandelstam, que, bom, são formadas por combinações de momento. Tá? Não lembro de cabeça e não tenho ela fácil aqui, então não vou nem me arriscar a escrever. Mas cada uma delas corresponde a um resultado que vem de um gráfico diferente. Fala aí, mestre. Mas no final é um momento, né? Combinações de momentos. Então, são combinações de momentos. Bom, então, de novo, o que interessa para a gente é a parte divergente, que está parametrizada ali. Só que agora, esses objetos, eles não são mais constantes, não é como no caso aqui a gente tinha momento mais constante. Ali não, ali é uma constante, mais termo divergente, mais funções. Tá ok? Mas de qualquer forma, esse objeto que a gente está medindo, essa função, quer dizer, esse objeto que a gente está calculando, essa função de 4 pontos, corresponde à correção de vértice. Tá ok? Uma vez que você fixa esses momentos que estão ali nas pernas externas, isso daí vai te dar um valor finito. Ok? Que é o que a gente vai, que no caso aqui corresponde à constante de acoplamento. A constante de acoplamento corrigida, né? Corrigida ao loop. Ok? Então a condição de renormalização para uma função de 4 pontos, então a condição de renormalização
digamos, a condição de renormalização de vértice é a seguinte: I vezes gama 4, vou colocar com todos os momentos, digamos, I gama 4, 0, 0, 0, 0, tá ok? Isso corresponde à constante de acoplamento física, né? Acoplamento que a gente mede, um estado finito. Okay? A condição de normalização é essa. Então, isso daqui corresponde a um certo lambda 1. Mas isso não sai direto que nem ali, né? Da gente lembrar que a inversa era o propagador, e portanto Então, deveria nesse ser- caso, a argumentação é: esse objeto ele está associado, esse gama 4 associado a uma correção de vértice. Ok? O vértice é o quê? É o que te dá a informação de interação, do acoplamento. Ok? Então, a partir do momento que você fixou os momentos externos, isso te dá um número. Ok? E esse número a gente está chamando de constante de acoplamento. Beleza. Tá? Se não tem nenhum momento ali, né? Tá. Ok? Então, Esse I tem que estar na frente mesmo? é porque, se você lembrar da forma do vértice lá, trilevel, Tem era I, menos I. Tá Ok? ótimo. Então, basicamente, você pega o seu termo de primeira ordem nível árvore, né? Olha para a cara dele e os termos que vêm de correção de loop, você vai associar com a mesma cara do termo de nível árvore, mas corrigido, né? Mas isso com uma fixando momento. Tá. Ninguém te obriga a fixar Igual a zero. 0000. Ok? E essa arbitrariedade está ligada com... se você fixar com diferentes formas aqui, com diferentes valores de P, você vai basicamente mexer, você reabsorve isso nessa arbitrariedade desse parâmetro Mi. Tá ok? Bom, então, com isso daqui, o procedimento é o mesmo, você impõe essa condição de renormalização aqui em cima, determina lambda em função de lambda 1, substitui de volta nesse resultado, vai ter um cancelamento da divergência. Tá, ok? De repente você está falando besteira, né? Aqui a gente escondeu dentro do M, né? Isso. Quando a gente foi naquela função lá, que a gente escondeu dentro do M, a gente aproveitou que o lambda ia ficar lambda 2 e jogou isso para cima. Aí subiu. Lá. Aqui a minha função, eu não tenho lambda na função. Né? Não, mas tem lambda multiplicado. Né? Não, mas nenhuma das três tem lambda. Não tem. Não tem. Porque lá, o fato de ter o lambda, quando a gente escondeu ali, ficou lambda com lambda e jogou fora. Sim. Ali não tem lambda para jogar fora. Não, Não mas vou tá jogar aqui, para né? cima. Tá aqui. Esses termos todos são multiplicados por lambda 2. Entendi. Então aqui, por exemplo, essa massa que está aqui, a gente pode inclusive vir aqui e substituir essa massa por M1. Porque a diferença vai ser de ordem lambda 2. De ordem lambda 3, no caso, né? A gente pode vir aqui e substituir por aquela massa ali. Ah, posso fazer duas coisas? Sim. Porque aqui eu estou trabalhando com lambda, estou escondendo no lambda. Não estou escondendo na massa, entendeu? Ok, está escondendo no lambda, certo? Certo. É que o próprio lambda vai mudar, né? Quer dizer, a gente vai desconsiderar a ordem lambda 2, o próprio lambda está mudando, né? Porque a gente vai substituir lambda por lambda 1, né? Ou melhor, por uma função de lambda 1. Isso daqui vai te dar uma correção. Bom, Não, vamos mas pegar eu vou fazer exercício também, a gente pode fazer em casa, fazer substituição e ver que vai ficar diferente, né? Vamos tentar fazer junto aqui rapidinho. Bom, isso daqui. Fazendo isso daqui. Basicamente vai ser tomar U igual a 0, S igual a 0 e T igual a 0. Ok? Então vai dar 3 vezes a mesma função. Ok? Então isso daqui a gente vai ter lambda mi elevado a epsilon menos lambda 2 mi elevado a epsilon sobre 32. Desculpa.
do 32 pi 6 sobre epsilon menos 3 gama menos 3 vezes f de 0 m mi. Tá ok? Isso daqui igual a lambda 1. Certo? Tá ok? Bom, uma forma de fazer isso aqui seria basicamente o seguinte. Passa esse termo do lado de cá. Passa esse termo para cá. Poderia resolver isso daí como uma equação de segundo grau. A gente chegaria numa raiz quadrada, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que a coisa é um pouco mais simples. A gente pode passar esse termo para o lado esquerdo, escrever lambda em termos de lambda 1 mais isso, né? Vai ficar isso daqui, lambda 1 mais isso. Esse lambda a gente pode substituir por lambda 1 por aquele mesmo argumento de recorrência. A gente vai estar substituindo, poderia pegar esse lambda como sendo lambda mais isso e substituir aqui dentro. A correção vai dar de ordem lambda 3. Entendeu? De forma que lambda é igual a lambda 1 mais lambda 1 quadrado, aqui vezes mi elevado a epsilon. Mi elevado a epsilon sobre 32π quadrado, 6 sobre epsilon menos 3 gama menos 3 f de 0 m mi. Bom, a princípio que a gente teria isso, né? Isso daqui. A princípio era isso. Substituo, pego isso daqui e substituo aqui dentro. Vai te dar uma correção de ordem mais alta. Então, pode substituir esse objeto por lambda 1, então mais alguma coisa de ordem lambda 3 nesse caso, né? Ok? E aí o argumento se repete. A gente pega isso daqui, substitui aqui, vai ter o cancelamento da parte divergente. Ok? A malandragem está nessa substituição que você fez por último, né? Mas você poderia resolver também, depois fazer uma expansão da Porra, raiz. mas ia dar muito mais trabalho, né? Realmente a coisa de perceber que apareceram correções maiores ali. Como diria o Sérgio, são os momentos de copo de giraia daí, né? Sério denunciou a idade. É? Sério com essa expressão denuncia a idade dele. Mas... Bom, então, essa é a condição de normalização diversa. Além disso, ainda tem mais uma condição de renormalização, que é a renormalização da função de onda. Ok? Vou argumentar por cima e depois a gente vai ver isso na renormalização multiplicativa. No caso, há um loop a gente não tem essa questão da renormalização da função de onda, mas quando você vai a dois loops, você tem termos que são divergentes, mas estão multiplicados por um P2. Ok? Isso daí, do ponto de vista de renormalização multiplicativa, que é aquela técnica de adicionar contratermos, significa adicionar um contratermo cinético também. Do ponto de vista de renormalização por condições de renormalização, significa colocar uma condição extra, que é a seguinte: derivada de gama 2. Quando você vai a dois loops, você obtém de um gráfico desse tipo aqui, daquele gráfico pôr do sol, você obtém um termo do tipo P2 sobre epsilon, ou sobre epsilon 2, tipo sobre epsilon. E para renormalizar esse termo, você impõe uma condição de renormalização desse tipo. Ok? E está motivada também pelo fato de que quando você olha o resultado ao nível de árvore, né, o resultado
sem nenhum loop, essa função gama 2, essa função de 2 pontos, gama 2, tem a estrutura daquele tipo, P2 mais alguma coisa. Então o termo que está multiplicando P2 tem coeficiente 1. Então a ideia é você estar colocando essa condição para que o coeficiente do primeiro termo se mantenha. Ok? Está associado com não mudar resíduo do propagador também. Isso aí é o inverso do propagador. Tá? Essa condição é um pouco mais contra-intuitiva, não intuitiva, mas fica um pouco mais claro o processo quando a gente faz a renormalização perturbativa. A renormalização multiplicativa. Ok? Essa daqui seria a condição de renormalização da função de onda. Até o nome dela não é intuitivo. É a função de onda. A gente vai ver daqui a pouco por que isso renormaliza a função. Quer dizer, qual é a renormalização da função do campo, né? De cada ordem surgia uma condição. Não. Uma teoria é renormalizável se você tiver um número finito de condições. Se cada hora Há 3 surgiu, loops, as condições são as mesmas. Há 4 loops, as condições são as mesmas. Você muda, por exemplo, se você vier a 2 loops, você continua tendo essa condição de renormalização de vértice, você vai mudar essa expressão aqui, não vai ser mais a mesma, mas ele vem da mesma correção de vértice, da mesma condição de renormalização. O mesmo vale para a massa. Aqui, eu argumentei, quando você vai a 2 loops, você precisa introduzir uma condição nova, porque você tem um tipo de divergência que não aparece em um loop. Mas se você, a cada ordem, precisar de condições novas, então você está com uma teoria não renormalizada. Não, nesse caso até por uma questão de não ter mais tapete, né? Porque no nosso Lagrangiano tinha uma massa, tinha um lambda e tinha um φ. Não tem mais nada para dar nada. Não tem mais aonde colocar. Vou botar dentro da derivada, né? Normalização, condição de normalização da derivada. Ter um número finito de condições de normalização significa colocar um número finito de contratempos. Para cada grupo, por exemplo, a gente vai ter a gente vai ter um gama 2, gama 4 e gama 6, para cada loop. Né? Isso. Não, peraí, como assim? Para diagramas com 3 loops, a gente vai ter esses 3, né? Não, um diagrama, para todos os diagramas com 3 loops, a gente vai ter esse gama 2, gama 4 e gama 6, né? Isso. Mas o gama 6 ele não dá problema, né? Gama 6 não dá. Porque na lambda F4, os gráficos Você pode ter algum problema no gama 6 de algum subgráfico. Por exemplo. Porque gama 6 é com Gama 6 6, terras, né? O gama 6 é isso aqui. 3 caras produzindo, 3 caras. A gente viu que na lambda F4 os que davam problema acho que tinham 2 patinhas e 4 patinhas, né? Então acho que O grau de divergência superficial é 4, em 4 dimensões, né? É 4 menos o número de pernas externas. O gama 6 já tem 6 pernas externas e nessa daqui dá negativo, então ele é superficialmente convergente. menos disso aí. Nesse caso, isso aqui não dá problema. Esse objeto não dá problema. Mas se você tivesse, por exemplo, um subgráfico dessa forma, você teria um problema. Mas o que não significa que você vai ter que renormalizar. Você vai ter que introduzir uma condição de renormalização nova para esse gráfico, um contratermo novo para esse gráfico. Porque o contratermo de renormalização do 1PI, de uma... Bom, esse gráfico ele é 1PI. Esse gráfico é 1PI. Na gama 6 é 1PI. Você não consegue cortar uma perna e separar ela em 2. Cortar uma linha e separar ela em 2. Mas a renormalização desse gráfico aqui
já dá conta desse objeto. Já dá conta dessa normalização. Agora esse tem dois loops. Oi? Esse gráfico tem Ele tem dois loops. Tem dois loops. 3 vértices, não. 4 vértices, tem dois loops. Quando você fala de fazer um PI, só para ver se eu lembro, e aí a gente sabe que não tem problema, porque para fazer esse gráfico computado entrar ali, a gente tem que conectar com propagadores, e propagadores não trazem problemas novos, é isso? Você fala isso aqui? Esse aqui? Não, digo assim, a passagem do UPI, se você colocasse pernas nele, né? Por que a gente pode resolver um UPI e a gente não está resolvendo os conexos, entendeu? Porque do UPI conexo é só o propagador que entra, né? Isso. Tá. Sim. Tá já renormalizando os blocos fundamentais. Na verdade, o que te interessa para renormalizar são... você tem que renormalizar os bloquinhos mesmo. Por exemplo, esse daqui, ele é um PI por contagem de potência. Esse gráfico não te dá problema, mas você vai ter uma divergência, mas é uma divergência que já está resolvida a um loop. Sem precisar de uma condição de renormalização nesse gráfico. Tá, ok? Bom, vamos falar agora de um outro esquema de renormalização, que é a de renormalização perturbativa, que multiplicativo, pô, toda hora perturbativa. É porque é o nome do curso, né? Mas você pode falar ele várias vezes. O esquema de renormalização multiplicativa, que